noite. Nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, venha nos fazer como terra boa, aonde a semente caia e venha frutificar. Assim também, meu Deus, eu peço juntamente com a tua igreja, em prol da vida do pastor que vai estar pregando nesta noite, que o Senhor, meu Deus, venha cobrir com graça, com alegria, e que a direção do Espírito Santo venha tomá-lo de forma poderosa, para que ele possa transmitir esta palavra, que é eficaz, é poderosa e é vida eterna para todos nós. Usa teu servo grandemente, em nome de Jesus, e os que vão morar com Jesus diz amém. Amém. Aplauda ele por acredito. Por isso está em nome de Jesus. Passe para o céu de Deus, pastor Lindomar, que vai estar dando continuidade para este trabalho. Então, amada igreja, com a graça do Senhor, meus amigos e amigas que nos visitam, boa noite. Vamos ficar de pé e vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é digno. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Quem é cantor cristão? Eu fui o hino de número 300. Sempre olho cantor cristão. Quando Cristo sofreu para o seu mandador, quando o dia glorioso lá vir, transferido dessa terra de Jesus incorporado, e fizessem a jornada sair. Quando se fizer chamada, quando se tão glorioso que não tem ressurgir, e da glória de Jesus participar. Quando os crentes ressurgindo ou salvarem e fizessem tão chamada nossa lei, glória, quando se algumas parábolas. O Senhor Jesus Cristo, Ele ensinou o povo por parábola. E o que é uma parábola segundo a Bíblia? A parábola é uma história curta que usa comparação para ensinar uma verdade ou um princípio religioso ou moral. As características de uma parábola são histórias envolventes, com poucos detalhes, mas repletas de significado. São histórias fictícias, mas apresentam cenários realísticos. São histórias que usam elementos da vida cotidiana para ilustrar uma mensagem mais profunda. São exemplos de parábola, filho pródigo, parábola dos talentos e etc. E hoje nós queremos falar de uma parábola que o Senhor Jesus Cristo contou lá em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22.
O Senhor Jesus, ele falou aqui em Mateus capítulo 22 sobre uma parábola de um homem que havia preparado um grande banquete para o seu filho. Mateus 22, versículo 2: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. O Senhor Jesus Cristo, contando esta parábola, ele estava ensinando para aquele povo as verdades do céu. Ele diz: o reino dos céus é semelhante ao certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Esse rei que celebrou as bodas do seu filho representa Deus, e o seu filho representa o Senhor Jesus Cristo. E diz a palavra de Deus que o rei enviou os servos para chamar os convidados para as bodas. E a Bíblia diz que os convidados não quiseram ir. O Senhor estava ensinando aqui, naquela época, para os judeus, para aquelas pessoas que Deus havia preparado uma grande festa, um grande banquete para o seu povo escolhido. O povo escolhido por Deus, primeiramente, foi o povo de Israel. E diz a Bíblia que aquele povo, esse povo de Israel, há muito tempo estava aguardando o Messias, o ungido, que viria libertar o povo da opressão. E quando Deus enviou o Messias, o Senhor Jesus, o povo não recebeu. E o apóstolo João, ele fala lá em João capítulo 1, versículo 1: veio para o que era seus, e os seus não receberam. E o Senhor Jesus, falando dessa parábola, diz que os convidados não quiseram ir para o banquete. Estava preparado, tinha um jantar preparado, tinha bois cevados, já mortos, tudo já pronto para as bodas. Essas bodas, meus queridos irmãos e ouvintes, ela significa uma grande festa que Deus preparou para o seu povo. Essa festa das bodas ainda não aconteceu, porque essa festa das bodas vai acontecer lá no céu, as bodas do Cordeiro, como diz a palavra de Deus. É uma grande festa, é a festa da vitória, é uma festa de alegria para comemorar. E diz a Bíblia Sagrada que quando o povo, os convidados não quiseram ir para essa festa, aí o rei falou para os seus servos que eles, então diz aos seus servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não são dignos. E depois é sair dos caminhos e convidai para as bodas todos que encontrares. E os servos saíram pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. Vamos já falar sobre isso aqui.
O Senhor Jesus estava dizendo o seguinte: o rei fez uma grande festa para comemorar as bodas do seu filho, mas os convidados não quiseram. Então ele disse para os seus servos: procure pelos caminhos todos que você encontrarem e traga para a minha festa. Quando o Senhor Jesus veio a este mundo, há mais de 2.000 anos atrás, ele estava pregando o Evangelho do Reino e ele comissionou 12 apóstolos. E esses apóstolos, eles achavam que o Senhor Jesus, ele iria ser rei somente do povo de Israel, rei dos judeus, como diz a palavra do Senhor. Mas em uma certa ocasião, a Bíblia diz que depois que o Senhor Jesus tinha morrido na cruz, depois que ele tinha ressuscitado dos mortos, depois que ele tinha voltado para o céu, a Bíblia Sagrada fala que Pedro, um dos apóstolos de Cristo, estava orando em cima do telhado, meio-dia. E a Bíblia diz que ele teve fome e quis comer. Então Pedro ele teve uma visão. Ele teve uma visão, e a Bíblia diz que nessa visão ele viu descendo do céu um vaso como se fosse um lençol, atado pelas 4 pontas, e no meio daquele vaso que parecia um lençol tinha toda espécie de animais, de quadrúpedes. Tinha porco, tinha coelho, todos os animais que não era certo os judeus comerem, por causa da lei. A lei proibia que os judeus comessem carne de porco, comessem carne de lebre, de coelho e outras coisas mais, porque eram considerados animais imundos. E quando Pedro teve aquela visão daquele vaso descido do céu, como se fosse um lençol, e viu todo tipo de animais ali, e uma voz falou para ele: Pedro, mata e come. Aí Pedro disse assim: jamais eu comi coisa imunda, jamais eu comerei. Aí a voz falou para Pedro: não considere imundo aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E Pedro não entendeu aquela visão. Muitas vezes Deus fala conosco, mas nós só vamos entender depois. Pedro não entendeu aquela visão, e de repente, enquanto Pedro estava ali duvidando daquela visão, chegou 3 homens na porta da casa onde Pedro estava hospedado. E diz a Bíblia Sagrada que aqueles 3 homens estavam procurando por Pedro. Aqueles 3 homens estavam procurando por Pedro porque havia acontecido uma coisa na casa de um homem chamado Cornélio. Atos 10. Esse homem era um homem romano, não era judeu. Ele era centurião do Império Romano. E diz a Bíblia que ele era um homem temente a Deus. Não era judeu, era um homem temente a Deus. Ele orava, ele jejuava. E diz a Bíblia que quando ele estava orando, um anjo apareceu para ele e disse: Cornélio, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está na casa do Simão Curtidor, e ele vai falar as palavras que tu deve ouvir. O anjo falou com Cornélio. Cornélio imediatamente mandou aqueles 3 homens à casa onde estava Pedro. E quando Pedro estava ali duvidando daquela visão, a Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo falou para ele: 3 homens te procuram, Pedro. Vai com eles sem duvidar, porque eu os enviei. O Espírito Santo tinha enviado aqueles homens ali por parte de Cornélio. Porque ali, a Bíblia Sagrada diz que Cornélio, ele era um centurião romano,
E ele começou a convidar os seus parentes, os parentes dele, que não eram nenhum judeu. Começou a convidar os seus amigos mais próximos do Império Romano, dizendo: um homem vai chegar aqui e vai falar umas palavras, porque o anjo falou comigo. E diz a Bíblia que quando aqueles homens se apresentaram para Pedro, aí Pedro foi com aqueles homens no outro dia, levando alguns irmãos da igreja de Jope. Pedro estava em Jope. E quando Pedro chega ali na casa de Cornélio, Cornélio vê Pedro. E quando Cornélio vê Pedro, Cornélio se ajoelha diante de Pedro, porque Cornélio achava que Pedro era um homem que deveria ser adorado, porque o anjo falou sobre ele. E quando ele se ajoelhou diante de Pedro, Pedro imediatamente levantou o Cornélio e disse: Cornélio, te levanta, porque eu também sou homem. Pedro não aceita adoração, nunca aceitou adoração. Pedro e João nunca aceitou adoração, porque só quem pode ser adorado é Deus. Só Ele pode ser adorado, o Todo-Poderoso. E diz a Bíblia Sagrada, meus queridos irmãos e ouvintes, que Pedro começou a pregar ali na casa dele. Aí Pedro disse assim: você sabe que não é lícito para um homem judeu se juntar com estrangeiro, mas agora eu sei que o Senhor purificou os estrangeiros para que seja salvo. Ali Pedro entendeu a visão. Quando ele chegou na casa de Cornélio, ele foi entender a visão que ele tinha recebido lá em Jope. Agora eu sei que aquilo que Deus purificou não pode ser nunca. E ele começou a pregar o evangelho ali para Cornélio, para os parentes de Cornélio, para os amigos de Cornélio, e nenhum deles era judeus. E quando ele começou a pregar, falar de Jesus para eles, falar que Jesus era o Salvador, para que Jesus morreu na cruz, para dar a vida eterna, aí a palavra de Deus diz: o Espírito Santo veio sobre todos ali. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar línguas estranhas. E os irmãos que ele tinha vindo com Pedro começaram a estranhar. Eles começaram a ficar admirados. Eles estão recebendo o mesmo Espírito que nós recebemos quando aceitamos Jesus. Porque ali o Senhor estava cumprindo esse versículo que diz em João capítulo 1 e versículo 12. Primeiro, João 1,11 diz: veio para o que era seus e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aleluia. Aqueles convidados naquele banquete, daquela parábola, eles eram o povo de Israel, eram os sacerdotes, os fariseus de Israel, que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. E aqueles que foram encontrados nos becos, nas encruzilhadas, que os servos levaram para encher a casa do Senhor, são os gentios. Nós fazemos parte daquele povo, os gentios. Os gentios são aquelas pessoas que não fazem parte da nação de Israel. E diz a Bíblia Sagrada, meus queridos, que o convite especial dessa festa, dessas bodas, foi estendida a todas as pessoas do mundo pela graça de Deus. Todos têm oportunidade de um dia estar na festa das bodas do Cordeiro lá no céu. Aleluia. Vai ser uma grande festa, uma festa maravilhosa. Mas a palavra de Deus diz, tem aqui uma parte
curiosa. E diz a palavra de Deus que quando o rei, ele chegou para ver os convidados, tinha um homem ali, no meio dos convidados, trajando uma veste que não era veste nupcial. As vestes nupciais são vestes brancas, limpas. E diz a Bíblia que o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcia, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E diz a Bíblia que quando o rei fez essa pergunta, ele emudeceu. Ele não tinha o que falar. O Senhor está nos ensinando aqui, nessa história desse homem aqui, que estava trajando veste que não era nupcial, que aquele homem não estava preparado para entrar naquela festa. Aquele homem não estava preparado para entrar naquele banquete. A importância do preparo espiritual: trajar vestes brancas, as vestes adequadas, porque aquela festa, meus queridos irmãos e ouvintes, vai ser uma festa na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos aqui na presença dele, mas lá vai ser literalmente, ele está aqui em espírito, mas lá na festa das bodas do Cordeiro vai ter a presença gloriosa do Deus poderoso, a presença do Filho de Deus, o Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo. E quem não tiver com as vestes nupciais, quem não tiver com as vestes de santidade, não vai poder estar na presença dele. Por isso que o Senhor estava ensinando esse homem que entrou ali com as vestes que não eram vestes nupciais. Ele não estava preparado para entrar naquela festa. E quando o rei perguntou para ele: como você entrou aqui? Ele ficou mudo. Porque quando o rei mandou chamar, o rei mandou chamar todo tipo de pessoas, independente da classe social, pobre, rico, independente da cor. Ele mandou chamar todo tipo de pessoas, a salvação para todos. Mas o rei mandou chamar todo tipo de pessoas, mas para entrar na sala da festa, o rei entrega para essa pessoa as vestes de santidade. Aleluia. As vestes de santidade, ela é dada quando você recebe Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Você recebe a purificação, as vestes de justiça, a palavra da vida, somos justificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Lê Apocalipse, diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro de Deus. As vestes nupciais, quem não tiver essas vestes de santidade, não vai poder entrar na presença do Senhor, nas bodas do Cordeiro. Essas vestes representam a justiça de Cristo, que é necessário para participar dessa festa. E diz a Bíblia Sagrada que aquele homem que não estava trajado com veste nupcial, ele emudeceu. E o rei disse: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aquele homem, ele não era digno de estar na festa, porque ele não estava trajando as vestes de santidade. Então o rei disse: amarre ele os pés e as mãos e lance nas trevas exteriores.
Ali está chamado do lago de fogo, o inferno. Aí a Bíblia Sagrada diz aqui, o Senhor Jesus Cristo diz aqui, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você sabia que nem todos, o Senhor Jesus Cristo diz, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, Mateus 7,21, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Nem todos que aceitaram Jesus como Salvador vão entrar no reino dos céus, porque não fizeram as vestes de santidade, as vestes santas, as vestes puras. O Senhor lhe falou para uma das igrejas do Apocalipse que aqueles que vencer vão andar de branco junto com Ele. Aleluia. E o que nós precisamos aprender com essa parábola aqui, queridos irmãos, que para entrar nessas bodas, o Senhor, Ele dá oportunidade para todos ser salvos, mas para entrar lá é preciso usar as vestes de santidade, as vestes santas, porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar, Ele quer nos encontrar irrepreensíveis, purificados, e quem nos dá essas vestes é o Senhor Todo-Poderoso. Ele nos dá essas vestes para vivermos uma vida santa diante dEle, porque quando Ele vier, estaremos preparados para subir e encontrar com Ele lá no céu. E assim a Bíblia diz, viveremos para sempre com o Senhor. Amém? E você que está aqui nessa noite, que ainda não aceitou Jesus como Salvador, para você entrar nessa festa, a festa vai acontecer ainda, vai ser uma grande festa que Deus preparou para o seu filho. O seu filho vai estar presente naquela grande festa. Os salvos de todos os tempos vão estar presentes nessa grande festa. Vai estar, Abraão vai estar lá, Isaac vai estar, Jacó vai estar lá. Todos os salvos de todas as épocas vão estar nessa grande festa. Todos com vestes de santidade, todos com vestes brancas. E para você entrar nessa festa, você precisa receber Jesus como Salvador, para que você possa ser vestido com os trajes da festa. E só quem tem os trajes da festa para te dar é o Senhor Jesus Cristo, mas ninguém pode te dar os trajes de justiça, os trajes de purificação, os trajes de santidade. Só o Senhor Jesus Cristo, por meio do seu sangue. E você que está aqui nessa noite, que ainda não recebeu Jesus na tua vida, entregue a tua vida para Ele. Se você quiser reconciliar-se com Cristo, reconcilie hoje com Cristo, porque Jesus te ama e Ele quer te salvar. E nós somos aqueles que receberam a oportunidade, porque os convidados não quiseram. Então devemos aproveitar essa oportunidade para morar no céu para sempre com o Senhor. Amém? A vida aqui é passageira, mas a vida eterna nunca se acaba. Que Deus te abençoe e essa palavra em nossos corações, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, Ele é digno. Glória a Deus, aleluia. Aplauda o Senhor porque Ele é digno. Aleluia. Felicidade. Eu passo a palavra para o direito. Ei, irmão, depois nós agora somos parceiros, irmão. Aí agora eu dou essa oportunidade para ele. Em nome de Jesus. Senhor de Deus, nós oramos, meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré, apresentando a união feminina, que cada dia o Senhor venha fortificar este grupo, as irmãs, a liderança deste grupo, concedendo sabedoria do Espírito Santo, que o Senhor
pode ficar sem rugir e as águias não podem ficar sem voar nas alturas. Aos profetas, Deus conta os segredos do seu coração. Mesmo incompreendidos ou caluniados, não recuaremos. Nós não andamos segundo a vontade dos homens, e o homem natural não nos discerne. Nós somos a loucura do mundo, a voz dos que não falam. Nós temos um clamor, nós temos um clamor. Minha comida, minha bebida é a vontade do meu Pai. Não descanso nem de dia e nem de noite, até que o reino venha. Minha família é dos que fazem a vontade do meu Pai. Minha casa não é aqui. Nasci profeta, sou nazireu de Deus. O leão não pode ficar sem rugir e as águias não podem ficar sem voar nas alturas. Aos profetas, Deus conta os segredos do seu coração. Mesmo incompreendidos ou caluniados, não recuaremos. Nós não andamos